a gente vê na ficção, né? Quando nós vemos na Independence Day, o mundo se une para lutar com os alienígenas, né? A chegada, o mundo também se une não para lutar, mas tentar interpretar aquela linguagem. Fazer o primeiro contato, né, com os Exato, fazer esse contato. Então a ficção já mostra isso e é claro, quando a gente pega o relato de Ronald Reagan no final dos anos 80 na Assembleia Geral da ONU, ele fala, ó, a gente está vivendo a Guerra Fria, mas se tivesse uma invasão alienígena, os Estados Unidos e Rússia teriam que se unir para combater os alienígenas, né? Aí depois o Bill Clinton... O famoso final do Watchmen. O Watchmen, exatamente. Aquela estratégia de unir todo mundo em direção a um inimigo comum, né? Acabar com as guerras e tal. E aí depois o Bill Clinton fala isso também no programa do Jimmy Kimmel e também o vencedor do Nobel, professor de Princeton, que é esqueci o nome dele, mas ele também falou que se tivesse uma invasão alienígena resolveria a crise de 2008. Porque os Estados Unidos teriam que investir no setor militar, investindo no setor militar é gerar emprego, gerando emprego é gerar renda, e aumentar o consumo e resolver a crise. Então, você vê 2 ex-presidentes e um vencedor do Nobel falando que uma invasão alienígena seria ótima para um determinado fim, então a gente só tem que ficar com um pouquinho pé atrás com isso. Não quer dizer que alienígena não existe, que a ufologia é mentira, não tem nada a ver. É a maneira como o assunto vai ser usado para determinados interesses particulares. Isso a gente tem que ficar atento. Até de uma pressão maior para se controlar os cidadãos americanos também, né? Exato. Vamos ter que monitorar todo mundo, porque não sabe se tem gente infiltrada. Ô Rony, comenta essas imagens que a gente está vendo. Não sei se você está vendo aí também, que são dos objetos. O que é? É a Lua ou é a Terra essa imagem? Acho que é a Terra, né? Isso é a Lua, né? É a Lua? Ali é a Lua e o horizonte da Lua, e aí você tem acima, isso foi na missão Apollo, e você tem acima uma foto em que aparecem múltiplos objetos. No caso aí são 5 objetos, né, na mesma imagem, vários formatos diferentes, várias cores diferentes, e que a NASA hoje não tem uma explicação. E isso foi liberado agora pelo governo, essas fotos, né? Inclusive, aquele maiorzinho apelidaram de Minion, né? Se der zoom ali, parece um Minionzinho, só que branco. O formato dele, né? O pessoal vai dar o zoom ali. Então são objetos assim, claro que a resolução era daquele tempo, da Apollo, né? A gente está falando de década de 60, década de 70. As imagens ainda não eram tão boas, mas é o que eu falei, é o Release 1, né? O pacote 1 do que vai vir aí. Eu acredito que a tática justamente, que se eu fosse da inteligência, né? Fazer um exercício aqui, o que eu faria? Eu faria primeiro... o primeiro anúncio, nunca a Casa Branca e o presidente anunciaram liberação de documentos. Já foi liberado vídeos antes, já foi liberado as fotos. Agora, a Casa Branca, o presidente vir e, inclusive, encher o tweet na sexta-feira, como foi, de postagens, enaltecendo essas publicações, isso nunca foi feito, é inédito. Então, claro, se eu fosse da inteligência, junto com a Casa Branca, eu jogaria ali imagens que são menos estarrecedoras, as mais simples que eu tenho, ver a reação do público, e dependendo da reação do público, eu moldo ali o pacote 2 de acordo com essa reação e vou moldando assim o nível de gravidade para ver até onde eu consigo chegar. Pode ser que não chegue no nível dos seres, o pessoal começa a entrar em pânico, mandar, por exemplo, uma imagem em 4K, falaram, como eu falei, que tem lá uma nave chegando do lado de uma aeronave, o pessoal começar a ter reação de pânico, eles vão provavelmente brecar, talvez. Então, eles vão começar a medir a reação e liberando o pacote com um pouco mais de evidências ao longo dessas semanas aí. E vamos ver até onde eles chegam. Você acredita nisso também, Dani, que vai escalando? Vai na sequência? Claro, tem que ser assim. Não vai mostrar os seres logo de cara, né? Não, é como se fosse um teaser, né? Você vai aquecendo um trailer, você vai aquecendo a população. Vê como ela reage. Inclusive, voltamos à situação da Venezuela. Tava aquele ameaça. Invade a Venezuela, não invade. Ele esperou a hora certa. Ataca os navios primeiro. Não, e ele ficou esperando o momento certo. Então, talvez ele só vai revelar o documento mais contundente quando tiver algo que ele quer desviar a atenção. Entendi. Então, você mata 2 coelhos com uma única cajadada, né? Como foi a estratégia de abafar o caso Epstein e começar a situação na Venezuela. Depois, migrar para o Irã, né? Então, a gente lembra de um documento que foi liberado agora pela Lei de Acesso à Informação nos Estados Unidos, da operação que os americanos fizeram em 1954 na Guatemala, quando os americanos argumentaram que a Guatemala tinha virado um país comunista e invadiram o país, literalmente, com soldados e blindados e aeronaves, derrubaram o governo, falaram que era porque eles estavam derrubando um ditador, mas, na verdade, quem pesquisa um pouquinho mais vai ver que os Estados Unidos tinham uma empresa de frutas na Guatemala que estava sendo
assumida ali, estava sendo estatizada, né, pelo ditador. Então, na verdade, era para proteger essa empresa que era extremamente lucrativa e era de setores próximos ao presidente. E nessa época, começou a circular essa informação de que os americanos tinham um interesse comercial na derrubada do governo da Guatemala, e aí a CIA manda uma mensagem para vários veículos de mídia pedindo que os veículos de mídia começassem a publicar informações mirabolantes de alienígenas para poder desviar a atenção. Então a gente tem mais um exemplo, né? Isso calha com aquilo que é conhecido como Operation Mockingbirds, Operação Mockingbirds, que é quando tinha vários âncoras e repórteres que recebiam da CIA para disseminar certas informações que eram do interesse da inteligência americana. Então, só para a gente ficar de olho, porque se e quando surgir esses documentos de seres e coisas mais contundentes e imagens mais nítidas, o importante é pensar o que está acontecendo nesse exato momento também que está ficando para trás, né? Que está sendo escamoteado. Acho que isso que a gente precisa prestar atenção. Ô, Rony... E eu coloco também, Daniel, uma questão que como eu comentei, isso começou em 2017, né? Ainda no governo Obama. Óbvio que na atualidade cada presidente vai jogar essa informação no momento certo, como você está falando, etc. Mas eu fico me perguntando, na origem, por que será que o governo do nada ficou bonzinho e falou, tenho que revelar para a população a questão de OVNIs, depois de 79 anos de segredo, vou revelar para a população? Ou lá em 2017 eles já sabiam que alguma coisa ia acontecer, algum evento, e dizem, por exemplo, Elizondo fala que tem um evento que ele não pode falar o que é, e só quem tem autoridade para isso é o presidente. Porque, desculpa te interromper, Rony, isso aqui é aquilo que a gente sempre fala. O que os bilionários sabem que a gente não sabe? Por que eles estão criando bunkers? Não só o Louis Elizondo, mas o Ross Coulter também, ele já falou sobre isso, que está vindo um negócio catastrófico, um evento geofísico, alguma coisa que vai levar a humanidade de volta para a Idade da Pedra, mas ele fala, é difícil anunciar isso porque gera pânico e também vai fazer o quê diante disso, né? O que se pode fazer? O Robert Bigelow também, ele já falou sobre isso. O Robert Bigelow, um bilionário americano que investia também no setor aeroespacial, e ele chegou a ser um dos donos do Skinwalker Ranch também, né? Então um cara que investe boa parte da sua fortuna nisso. E aí a gente vai começando a entender o motivo pelo qual esses caras estão tanto atrás de bunker e de querer fazer colônia na Lua e em Marte. Pois é. Porque parece que eles sabem que está vindo algo aí. Vai ser algo relacionado a um evento geofísico, uma inversão do polo magnético, né? Essa questão do núcleo da Terra que parou de girar. Um deslize da crosta terrestre, isso vai mudar, por exemplo, a posição por exemplo, a Groenlândia pode vir aqui para o Equador, o que está no Equador, o Brasil, por exemplo, pode parar no Polo Norte, o que era muito frio fica muito quente, o que era quente fica frio e assim por diante. Isso está num livro muito antigo, que se eu não estou enganado é de 1953, que é do Charles Hapgood, que era um pesquisador que publicou esse livro, e é um livro que todo mundo reputa como delírio, sem fundamento, mas o prefácio é de um analfabeto chamado Albert Einstein, né? Então, acho que não é tão sem sentido assim. E parece que foi legal o Rony ter citado isso, porque essa galera da ufologia, eles chegaram a ouvir que está chegando esse evento e todas essas preparações, até as guerras atuais poderiam ser em relação a isso, porque vamos supor, Vilela, que vai ter um caos no planeta e isso vai gerar um cenário meio Mad Max, uma luta desenfreada por energia e água e comida. Então a ideia seria, eu já ataco a China, porque depois desse cataclisma, os que sobrarem vão disputar os recursos naturais. Claro. Então, em vez de eu esperar o cataclisma chegar para querer brigar pelos recursos, eu já destruo meu oponente agora. E a gente não pode esquecer que 60% do petróleo chinês, a China é uma grande fábrica que precisa de muita energia. Você foi lá, você viu isso, né, Vilela? Então eles precisam muito de energia. Boa parte da energia da China vem do Oriente Médio. Você fecha o Estreito de Hormuz, você já está arrebentando com a China. Então parece que os locais, que são locais privilegiados, onde tem recursos naturais, e locais que, dentro dessas simulações, após esse cataclisma, ficariam protegidos, as potências já estão assumindo o controle desses locais. E aí, Vilela, eu já vou voltar a palavra ali, que eu quero ouvir mais o Rony também, o nosso amigo Edson Boaventura. Lembra da série Deixados para Trás? Claro, claro.
Como é que é em inglês o nome dessa série mesmo? Left Behind. Leftovers. Não é Leftovers? Aí é outra série. Como é que é Leftovers, então? Leftovers é uma série maravilhosa do HBO, da HBO. Ela não explica muito, mas começa a série com... Tem um arrebatamento. 1/3 da população some. Some. E o resto fica aqui e ninguém sabe o que aconteceu. Aí uns vão dar uma explicação científica, outros religiosa. Religiosa. Aí você se lembra... Eu acho que em português é Leftovers mesmo. Leftovers, não traduziram.